Cabeça para Cima hoje está debatendo a questão das drogas e a família. Como a família, primeiramente, prevenir, que tentamos passar no primeiro bloco, depois identificar, ver e agora nesse terceiro bloco, tratar a pessoa, o dependente, que ficou, acho que espero que tenha ficado claro aqui, que muitas vezes nós temos a tendência até de ver como sendo algo de natureza moral, uma falha moral, mas a gente sabe que hoje a droga ela é algo tão poderoso que a pessoa experimenta, independente dela ser moralmente uma pessoa muito correta e tudo, ela pode assim mesmo se tornar uma pessoa dependente. Ou seja, é algo maior. Então, o ponto de partida é simplesmente não experimentar. Mas, se, digamos que aconteça, e pode acontecer, então você não pode ver como uma falha moral da família ou daquele indivíduo, mas simplesmente entender que aconteceu e aí começar um tratamento. Há questões morais a ser tratadas, sem dúvida, mas não são só morais. Há também físicas, fisiológicas, coisas que transcendem esse outro lado e a gente não pode ignorar isso. Mas vamos lá, e nós temos hoje, eu falei que seriam dois, mas na verdade temos um. A gente vai começar também com a dona Jane, mas ela está ali fora do cenário e só daqui um pouquinho mais. Mas eu quero apresentar para vocês agora o Lauro Ramos Tavares, que é militar, mas ele foi usuário de drogas e foi tratado no CREDEC. Hoje está recuperado. Lauro, bem-vindo, muito bom tê-lo aqui, muito bom vê-lo sorrindo. Obrigado, eu que agradeço Sorriso a oportunidade, com a qual fomos recepcionados também, muito obrigado. Que possamos deixar ser usado para fazer a diferença na vida das pessoas. Como é que você começou a usar drogas? Na escola. Na escola. Que idade você tinha? 11 anos de idade. 11 anos de idade. Que droga você começou com o quê? Foi o cigarro, que também é uma droga. É uma droga, Eu também certo. coloco como uma droga. Verdade. Todo mundo fumava, menos eu. Todo mundo tinha celular, menos eu. Todo mundo tinha bicicleta, menos eu. As meninas ficavam ali ao redor deles, ali. Eu também queria ficar, mas eu não podia, porque não era popular. E isso funciona, isso dá certo, por incrível que pareça. Eu comecei a fumar, eu comecei a me enturmar, eu comecei a adquirir objetos ilegalmente, E eu comecei a ficar popular na escola. Para ser aceito no grupo. Para ser aceito no grupo, para me tornar popular ali dentro da escola. E eu fui progredindo, como o tratamento mesmo diz que a droga ela é progressiva. Eu fui progredindo do cigarro para a maconha, e vim parar numa droga que destruiu quase que todas as áreas da minha vida, mas não tirou meu fôlego de vida, que é o mais importante. Nós, nesse bloco, estamos chegando justamente naquela fase, Lauro, em que a gente está vendo quando realmente a crise é admitida, é reconhecida, mas o pastor Paulo colocou uma questão, que para efetivamente um trabalho de recuperação iniciar, sequer, a própria pessoa tem que querer. É isso mesmo? É verdade. É uma dependência, uma doença, que depende de 90% da gente, Não tem remédio certo. Não tem psicólogo, desculpa, não tem Deus certo, se eu não quiser. Ele é um Deus educado. Ele não vai interferir na minha vida, Então eu tive que querer. Foram 3 internações, a última foi no CREDEC. Agradeço muito a oportunidade, agradeço a doutora Deise, todos os conselheiros que trabalharam com amor, com atenção, chegavam cedo, davam atenção para a gente, davam um carinho, coisa que perdemos também dentro dos nossos lares. E eu tive que aceitar. Você chegou a romper, então, os laços, findou rompendo. O seu comportamento fez com que você saiu de casa ou você ainda conseguiu ficar meio em casa ou ficava na rua? Como é que era isso para você? Ficava 4 dias na rua. Quando eu achava que não dava mais para ficar na rua, eu ia dormir um pouquinho, e depois de 2 dias eu conseguia dinheiro de novo. Ia para casa comer, mudar de roupa, se restabelecer um pouquinho. Tomar banho, isso, somente isso. Dona Jane, eu não sei se a gente tem como acionar a senhora, tem sim. Muito obrigada por participar. A Jane é cuidadora de crianças e é mãe do Lauro. A senhora está aí no escurinho, mas vai aparecer direitinho, tá bom? Quando que a senhora percebeu que as coisas estavam indo errado? Não, porque quando ele começou a fumar, eu percebi. Entendeu? Sente o cheiro, quer dizer, o cheiro, percebe. A gente percebe que alguma coisa não está certa. Daí, para a senhora efetivamente, a senhora falou com ele a respeito, como foi o seu lidar? Não, eu conversava com ele. Entendi. Conversava com ele. Isso não é vida, entendeu? Isso traz morte, ou prisão, entendeu? Eu conversava muito com ele. É um sofrimento muito grande, né? Eu tentei até se matar por causa dele. Tentei na preventivada, queria se matar e tudo. Quem? Eu ia atrás, Olha porque só. eu ia muito atrás dele. Chorava e tudo. Ficava pelas madrugadas na rua, chorando. Volta, Lauro, volta, Lauro. Trancava a porta de casa para ele não sair. Isso tudo fazia por ele. Fazia por bem dele, entendeu? Entendi. Ia para as igrejas, pedia
Deus para tirar ele da... Agora, graças a Deus, Deus ajudou ele. E a dona Deise também, o pessoal do Vedec ajudou ele. Na terceira, né? Na terceira internação. Subia morro, tirava ele do morro. Ele entrou no morro, aí segui, pedi minha mãe para trancar a senhora porta. percebe, então, a senhora pode testificar de que realmente quando há um dependente em casa, não é só ele que fica doente, a família adoece Não, junto, o meu né? sobrinho também faz, não vou mentir, meu sobrinho também faz. Mas quando ele vai lá em casa, meu sobrinho chama, ele, não, vou embora, entendeu? A família adoece junto com a pessoa, né, dona Também faz. Tem um lá também que está com 14, 15 anos, 16 anos, também está fazendo. Que eu sei droga dentro da minha gaveta, entendeu? Entendi. Também está terrível também. Você vê, são tantos casos que ela está colocando situações diferentes de pessoas. No seu caso especificamente, Lauro, na terceira vez só que você conseguiu. Um dos seus conselheiros, seu psicólogo, não é isso? Eu acho que está aí do teu lado. Qual a importância? Você teve que querer, você admitiu isso. Agora, a partir do momento que a pessoa chega no fundo do poço e ela está pronta, a importância também de ter um grupo de acolhimento adequado para ver... Como é que você vê essa questão da crise, daquele momento? Como agir? Hoje é uma outra questão complexa, é a internação compulsória, ou seja, quando a pessoa ela não tem noção, ela não quer, mas ela está se colocando num risco tal que se alguém não interferir, ela vai morrer. Exatamente. Então a família vai e interfere. É válido também? E eu acredito que sim, com toda certeza. Eu acredito também, eu sou meu mesmo. Sem medo de errar. Alguém pode dizer que é tomar da pessoa a liberdade de escolher. Eu não acredito. Ela perdeu sua liberdade há muito tempo. Não tem mais a razão. Não tem mais o controle. Ela tem que ser trazida a uma posição onde ela tenha novamente condição de ter essa liberdade de escolher, porque ela já não teve, quando chega a uma posição. Está sabendo que quando a pessoa está de um jeito que ela é compulsoriamente, ela é levada e internada. Vocês já receberam alguém assim, doutor Ricardo? Alguém que foi internado compulsoriamente? Nós já tivemos, né? Tivemos um caso lá, mas o que a gente trabalha também muito, né? Como a gente tem uma equipe multidisciplinar, entendeu? Então a gente faz todo um trabalho voltado para verificar realmente do interesse, do desejo daquele menino. Entendeu? Mas há um período, no entanto, que a gente poderia chamar até de resguardo, em que efetivamente aquela pessoa tem que estar ali Isso é quase que detida para ela não se autodestruir. Essa pessoa, quando ela se encontra no fundo do poço, ela perde a serenidade. Trazendo ele compulsoriamente, dando banho, deixando 4 ou 5 dias, ela começa a retomar a consciência, onde eu estou, onde eu estava. E ali você pode enquadrá-la, e aí, você quer ou você não quer. É isso que eles estão querendo, que a gente está querendo passar, que é verdade. A história do Lauro é muito interessante, muito emocionante também. E para aqueles que nos assistem agora, que estão vivendo esse problema de dependência química na família, é para dizer para você que há solução sim. O problema não está consumado, você tem condição de reverter esse quadro de dependência, ou você, como familiar, tem condição sim. Além de um tratamento adequado que foi feito com o Lauro, teve o desejo dele em sair daquela situação, e mais importante ainda, a mãe que não desistiu do seu filho. Isso é muito importante, quando a família não desiste daquele ente querido que está doente. Por mais que ela mesma esteja doente, como ela admitiu que estava a ponto de... E ela falando, eu fui lá no morro buscar meu filho, eu fui na igreja, eu orei, eu busquei, eu aconselhei. Quer dizer, é uma mãe que não desiste, isso é muito legal. Quer dizer, é um somatório de coisas. Uma coisa também muito importante, pastor, não desistência dela, é a dedicação da mãe do Lauro, né? Que estava lá sempre, nos dias de visita, participando das palestras, procurando aprender o que é a doença, como lidar com o meu filho dependente químico, é uma coisa muito importante. Você falou um pouco sobre isso em relação ao seu pai, né, Sim, Daniel? sim. Eu fui usuário de drogas dos 14 aos 20, usei muita cocaína, e eu fui ajudado quando o meu pai se filiou ao Amor Exigente, em São Paulo, que é muito forte lá, e aí ele foi equipado para me ajudar. Então, ele aprendeu sobre a minha doença, aprendeu sobre a doença na família. Basicamente, ele me responsabilizou pelas minhas escolhas, impôs limites e aí eu busquei ajuda.
Então, um dos princípios... Cara, o tratamento começou por ele, no Sim. caso de vocês. É fantástico isso. Legal. Sem Eu nunca dúvida. tinha parado para pensar nisso. Muitas vezes, então, famílias não sabem como agir, elas entram num ciclo vicioso. Então, se o dependente não quer ir, então vá você buscar ajuda para saber como lidar com ele. Sem dúvida nenhuma. Excepcional. E completando essa mesma ideia, um dos princípios que norteiam um tratamento eficaz é que você vai precisar de múltiplas experiências de internação e de intervenção. Então, interna compulsoriamente, mas não deu certo, saiu, volta, leva para um ambulatório. Faz parte. Coloca num profissional de consultório e vai. Às vezes a pessoa é internada assim, 15, 30 vezes. Mas é o que Então, na precisa para... 31ª deu certo. Enquanto houver vida, há esperança. Isso aí. Continue tentando. Certo. Isso aí. O senhor falou uma coisa interessante agora há pouco. A pessoa, ela é recuperada ou ela é... Você usou Então, duas expressões. é uma orientação de caráter talvez um pouco mais técnico, mas não menos importante. Não é? Tratamento é o período em que a pessoa fica institucionalizada Pronto. ou tem um acompanhamento mais presente de um profissional de saúde. Recuperação é para a vida inteira. Então, tem 23 anos que eu não uso cocaína, não é? Hoje é mais uma página virada na história da minha recuperação. Você tem essa consciência? Completa. Foi de uma forma... Completa. Entendi. Você tem essa mesma consciência, Laura? Um dia de cada vez. Somente hoje, eu não quero, não posso, não devo. Né? Às vezes eu sinto, às vezes eu fico chateado. Mas, gente, por que não sai? Porque a gente ainda tem esse desejo de voltar àquela vida. Eu fico super chateado. A gente fica sentado no ônibus, a gente passa... Mas é tão importante admitir isso, porque quando você esconde essas verdades, então elas vão ali criando um volume dentro de você, isso tem que vir para fora. Tem que vir. Quando é compartilhado, outra pessoa fala, cara, para mim é assim também. Eu falo, então vamos juntos e vamos caminhar e a gente É vence. interessante que não é nem só em relação à drogadição ou à dependência química, ocultar certo sentimento. É na nossa vida social, no trabalho, na escola. É algo que a gente, né, que a gente deve também esbanjar, colocar para fora, entendeu? Eu aprendi no começo, assim que eu saí do CREDEC, eu dava soco na parede. Eu dava soco, foi aí que não, grita, morde o travesseiro, dá soco na parede, mas não faz. Morde a ficha do NA, esse foi o que eu mais ouvi. Morde a fichinha, que eu sou do NA também, né? E eu pratiquei, eu dei soco na parede, desculpa, machuquei um pouco minha mão, mas... Deixa eu te fazer uma pergunta muito rápida, porque a gente está estourado, mas, por exemplo, o hábito que a gente viu, pelo que você falou, e vocês todos lidam com isso o tempo todo, de ter um conselheiro, de ter um psicólogo, alguém te ouça, porque muitas vezes isso é coisa de marica, isso mas, no entanto, é do ser humano. Por que a gente tem essas hipocrisias, esses... Eu tenho uma tese, né? Você vai procurar um médico para tratar do corpo é uma coisa, não é? Tranquilamente. Você pode ter diabetes, você pode ter hipertensão, que não tem problema. Mas... Agora, vai no psiquiatra que tem alguma coisa errada contigo. O profissional que trata a psique, né, trata a mente, meu Deus, eu sou menos do que os demais, não é? Eu tenho um problema na minha psique, no meu psiquismo, eu sou um maluco, né? Eu sou um anormal. Então, admitir que você tem alguma coisa na sua psique que você social é muito difícil, muito difícil. Mas é necessário e não te diminui, não. A doença, por exemplo, a drogadição, ela tem um envolvimento fisiológico muito forte. Tão forte. Muito. Ele é psicológico primeiro, mas rapidamente ele também se torna. E, no entanto, a gente tem preconceito. Não tem com um e não tem com o outro. É a mesma coisa. E a qualidade de vida que você obtém quando você admite, quando você identifica e admite e lida e trata. Você vê, de repente, uma coisa que era desconhecida. Você poder falar, admitir hoje, você falar, não é só naquilo, não, é nessas outras coisas também. Quer dizer, é um processo que você aprendeu, Lauro, de admissão, de trazer para fora, que a maioria das pessoas não fazem. Eu gosto e as coisas muito, ficam Roberto, ali. eu gosto muito do termo drogadição que a gente trouxe dos Estados Unidos, né? Porque a vida já é muito complicada para qualquer pessoa. Aí você coloca cocaína aí, você adiciona cocaína, crack, assim, vai ficar impossível de viver. A gente vai ao intervalo e volta já só para se despedir. Sabe quem vai cantar? Estamos realmente podendo hoje. Azaf Borba.
cabeça pra